Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo. Eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, que se encontra aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais do que ninguém, acredito eu, que o apóstolo Paulo, ele tem moral e crédito para poder falar o que ele está falando aqui na inspiração do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo ele foi um homem fariseu, defensor da lei, e como nós todos conhecemos a história de Paulo, antes de se converter, ele era Saulo de Tarso, alguém que era perseguidor da igreja, alguém que perseguia os cristãos, né? Alguém que era contra o evangelho. E agora, na sua conversão, na sua transformação de vida, no encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele então escreve aqui aos Romanos, capítulo 1, verso 16, que ele não tem do que se envergonhar do Evangelho. Isso é maravilhoso porque Paulo está querendo nos dizer o seguinte, que o curso desse mundo, o pensamento do mundo a qual nós vivemos é um pensamento totalmente contrário aos princípios do Evangelho, aos princípios de Cristo, aos princípios da palavra de Deus. Então, se eu e você nos portarmos como alguém que anda na contramão dos rudimentos do mundo, alguém que anda fora, né, vamos dizer assim, pensa fora da caixinha do mundo, então certamente nós seremos motivos de chacota, nós seremos motivos de humilhação, seremos motivos de zombaria. Mais interessante que o apóstolo Paulo, que tinha muita moral, que tinha muito respeito, prestígio, como um zelador da lei, como um fariseu, ele abre mão de tudo isso, ele abre mão dos seus méritos, ele abre mão das honrarias, ele abre mão dos aplausos dos homens para poder defender a causa do evangelho. Porque ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele teve um encontro verdadeiro com a palavra. E ele então de perseguidor passa a ser perseguido e ele levanta agora a bandeira do evangelho, gritando e conclamando a todos que o evangelho de Deus, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo lhe diz: eu não me envergonho dessa palavra, não me envergonho de Cristo, não me envergonho do Evangelho, porque é exatamente o canal, é exatamente o condutor que Deus usa como um poder para salvar, como um poder de salvação de todo aquele que crê. Nós estamos vivendo em um mundo perdido, nós estamos vivendo em um mundo obscuro, em um mundo perverso, em um mundo que vive segundo a sua inclinação caída no pecado, e somente o Evangelho tem o poder de transformação, tem o poder de salvar, de gerar a salvação naquele que possa crer, naquele que venha acreditar no Evangelho, em Cristo e na sua palavra. E Paulo, ele dá esse exemplo com a sua própria vida. Eu era alguém que perseguia o evangelho e agora eu sou alguém que levanta a bandeira do evangelho. Eu não tenho do que me envergonhar, porque ele é o poder que concede salvação a todo aquele que crê. Uma mensagem poderosa que Paulo nos traz, nos trazendo aqui uma orientação de que se eu tenho ainda no meu coração algum constrangimento, alguma vergonha da palavra, então quer dizer que é um sinal que eu ainda não tive um encontro verdadeiro, impactante com o Evangelho, com Cristo e com a sua palavra. Então há pessoas que apenas admiram, apenas se alegra, apenas se emociona, apenas gostam de ouvir o Evangelho, gostam de ouvir falar de Jesus, gostam de ouvir falar da palavra, mas se ele não teve um encontro verdadeiro com essa palavra, então ele não vai conseguir adotar uma postura de levantar a bandeira do Evangelho perante a sociedade, perante a sua família, perante os seus amigos, sabe? Porque essa aqui é uma atitude de quem de fato teve um confronto com a palavra que o transformou, que o restaurou, sabe? Que lhe trouxe de fato da morte para a vida. E ele não tem do que se envergonhar, porque ele sabe que assim como aconteceu com ele, para que aconteça com os seus familiares, para que aconteça com os seus amigos, ele precisa que o evangelho que ele recebeu, o poder que o salvou, venha a ser anunciado também a estes, para que, se de alguma certa forma eles também crerem, eles também possam receber o poder de serem salvos. Então é interessante porque nós podemos aqui analisar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Evangelho, o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com a palavra. A pergunta que eu te faço:
Você tem vergonha de falar que você é cristão perante os seus amigos não cristãos? Você tem vergonha de falar que você está lendo a Bíblia para alguém que não crê na palavra? Você tem vergonha de falar aos seus familiares que você agora teve um encontro não com a religião, mas você teve um encontro com a palavra de Deus, com o Evangelho, que é o poder que lhe salva, porque você crê nele? Sabe? São perguntas que nós devemos fazer para nós. Você tem vergonha de se comportar de uma maneira que seja diferente da do ambiente onde você está? Porque todos estão fazendo assim, e se eu não fizer, por mais que a palavra me motiva a não fazer isso, mas como todos estão fazendo, e se eu não fizer, eu vou ser motivo aqui de humilhação, de zombaria, eles vão me humilhar, eles vão caçoar da minha cara, sabe? São perguntas que nós temos que fazer. Qual é o nosso posicionamento diante da palavra? Qual é o nosso posicionamento diante do Evangelho? O apóstolo Paulo está dizendo, eu não tenho do que me envergonhar. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, nós precisamos analisar a nossa vida com o Senhor, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com o Evangelho, para que nós possamos, então, não apenas ter vergonha do Evangelho, mas que nós possamos ser um condutor do poder que salva aquele que crê. Que eu e você venhamos ser alguém que venha conduzir o Evangelho, sabe? O apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, foi um dos instrumentos mais abençoadores que a igreja teve depois que ele teve encontro com o Evangelho. Não tem como eu e você falarmos que nós tivemos um encontro com o Evangelho e a nossa vida não ser um instrumento abençoador para o reino de Deus. Sabe, não tem como eu falar que eu tive um encontro com o Evangelho se a minha vida ela não anuncia o Evangelho, não anuncia uma transformação de poder que salva. Então, nós precisamos entender que nós não temos do que se envergonhar da palavra, porque é essa palavra, esse Evangelho é Cristo Jesus, a revelação do amor de Deus por mim, que me tirou da morte para a vida, que garantiu a minha alma, que eu sou filho e que eu tenho a vida eterna. Sabe, que eu e você possamos rever os nossos conceitos e que eu e você possamos também gritar, como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Talvez está faltando para você o posicionamento. Deixe de ser um simpatizante do Evangelho e passa a ser alguém que confessa, que levanta a bandeira, que crê e diz, eu creio no Evangelho. Eu creio não na religião, mas eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio na sua palavra, eu creio no que está escrito, sabe? E eu quero viver o que está escrito, eu quero me doar ao que está escrito, eu quero me entregar ao Evangelho de Deus, ao amor do Senhor por mim. Eu quero retribuir, doando a minha vida, sabe? E que as pessoas fiquem sabendo disso, e que todos fiquem sabendo disso, e que todo o mundo, o universo saiba que eu tenho amor pelo Evangelho, que eu amo o Evangelho, que não tenho do que me envergonhar do Evangelho, porque ele foi o poder que me salvou e eu quero ser um condutor para que esse mesmo Evangelho que me salvou venha a salvar outros que possam crer, outros que possam acreditar, outros que possam vir a ter um encontro com Cristo, assim como eu tive. Então, que você possamos nos reposicionar diante de Deus, que você possamos pregar, que você possamos anunciar com a nossa vida, sabe, mais do que em palavras, mas que nós possamos anunciar com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com a nossa própria atitude de que eu e você já fomos alguém que não apenas conheceu ou ouviu falar do Evangelho, mas alguém que já provou do poder, do poder de Deus, que é o Evangelho, que salva. E a nossa alma foi atingida por essa tão grandiosa e gloriosa salvação, tá bom? Então pense nisso, reflita nessa palavra e eu tenho certeza que as bênçãos dos céus há de se manifestar sobre a sua vida. Deus há de honrar a sua atitude. Jesus ele disse assim certa feita que quando nós confessamos o Senhor Jesus aqui na terra perante os homens, o Senhor Jesus ele nos confessa perante os anjos nos céus. Isso aqui é glorioso, isso é tremendo, porque quando nós confessamos Ele aqui, o Senhor nos confessa diante dos anjos, ali está um servo meu, ali está uma serva minha,
Sabe, quando nós somos perseguidos, quando nós somos humilhados por causa do nome dele aqui na terra, o Senhor Jesus nos confessa diante dos anjos: ah lá, ele está sofrendo, ele está padecendo, mas é por amor ao meu evangelho, é por amor a Cristo, é por amor a mim, sabe? Nós somos honrados, não na terra, mas somos honrados diante do Senhor. E o louvor que nós precisamos, que nós venhamos receber, não venha dos homens, não venha da terra, mas que venha do Senhor. Pela nossa atitude, pela nossa ousadia, pela nossa posição de dizer: eu não me envergonho, mas eu creio no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, assim permitindo Deus.